Olá, tudo bem? Aqui é a Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista. Hoje estou iniciando uma série de vídeos explicando um pouco, com maiores detalhes, sobre as terapias que eu atendo em consultório. Então hoje eu vou contar para você sobre a psicoterapia reencarnacionista e as investigações do inconsciente. Esse tratamento é composto de 6 encontros, a gente chama de pacote inicial, É a terapia da reforma íntima, Então, para fazermos uma reforma íntima, proporcionarmos um autoconhecimento às pessoas, para que elas possam realizar a sua reforma íntima, a gente precisa de um número mínimo de atendimentos. Então, é recomendado pelo mundo espiritual que iniciemos o tratamento por 6 encontros, sendo 3 sessões de investigações do inconsciente, as regressões terapêuticas, e 3 sessões de consultas para entendimento de personalidade congênita, de padrões de comportamento repetitivo e outros detalhes que podem aparecer também nas regressões, Afinal, nós temos tipos de regressão, não é apenas a regressão de acesso ao passado para desconectar de traumas. Não, esse é um tipo. Existem as regressões de ligação, onde os mentores escolhem mostrar para as pessoas vidas onde elas foram felizes, onde elas foram bem-sucedidas, e isso é bastante importante para reforço de autoestima e empoderamento, para mostrar para as pessoas que elas são capazes sim de cumprir com seus acordos espirituais e de ter uma encarnação exitosa. Também temos as regressões de corte de sintonia do passado, que é essa que eu estava mencionando no início, é a mais comum de todas, é a primeira que surgiu, e as regressões conscienciais. As regressões conscienciais são as que mostram literalmente o padrão de comportamento repetitivo, situações em que a pessoa identifica que nesta vida de hoje, presente, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito parecida e a pessoa vem reagindo de maneiras muito parecidas, emocionalmente, mentalmente e materialmente também, Então, são os 3 tipos de regressões que nós temos. Importante salientar que as regressões, as investigações de inconsciente, elas são mostradas, elas são conduzidas pelos mentores pessoais das pessoas. Então, as pessoas não vão ver na sua regressão algo que elas não possam lidar. Isso é um mito, assim, que é importante desmistificar. Os mentores espirituais escolhem nos registros akáshicos das pessoas as vidas que vão trazer informações úteis para este processo de reforma íntima, ao qual a pessoa está se propondo. Então, o mentor não vai mostrar situações em que a pessoa não possa lidar, em que ela não tem estrutura emocional para administrar na sua psique. Então, as informações que são mostradas são o que a pessoa tem condições de narrar. Depois, isso tudo é analisado em consulta, onde a gente estuda literalmente a personalidade congênita, as inferioridades que aparecem e as qualidades que aparecem. Em cima desta análise, fazemos um cheque, assim, fazemos uma elencação de gatilhos e armadilhas, Quais as possíveis pessoas e situações que nós mesmos, em acordo com os nossos mentores espirituais, antes de encarnarmos agora para essa vida, solicitamos que fizesse parte da nossa vida, justamente para fazer aflorar essas inferioridades, essas qualidades, São pessoas e situações que estão servindo a um propósito, E o propósito é mostrar o que nós precisamos curar, mostrar o que nós precisamos reforçar em nós, utilizar mesmo em nós, Porque também existem gatilhos e armadilhas positivos.
Como tudo aqui nesse planeta, nesse momento, é dual, né? Então, qualquer tratamento terapêutico que se vá fazer vai trazer aspectos positivos a serem reforçados e aspectos negativos a serem tratados, curados, né? Resolvidos. Estamos encarnados para isso, para resolvermos determinados aspectos da nossa personalidade. Isso é possível se fazer numa única encarnação? Na grande maioria das vezes não, requer um grande esforço de nossa parte, né? Mas é possível, né? É possível que adquiramos um nível consciencial tamanho que consigamos virar a chave do nosso comportamento, nosso entendimento frente a algumas situações e consigamos resolver essa situação dentro de nós. Talvez algo mais superficial, né? Algo que não seja tão profundo, tão doloroso, tão antigo em nossa alma. Aí essa possibilidade existe sim, né? Depende muito do nosso querer, da nossa força de vontade. Então, tudo é uma questão a ser analisado caso a caso, né? Outro detalhe também bastante importante é a necessidade, né, a recomendação da continuidade do tratamento. Porque o pacote inicial é uma primeira faxina, digamos assim. É apenas para se conhecer, para se ter uma ideia da personalidade congênita. Nesse pacote inicial, se trabalha os primeiros aspectos considerados como de psicoterapia reencarnacionista básica, né? Onde a gente entende personalidade congênita, recebemos os primeiros conceitos a analisarmos na nossa vida, como gatilhos e armadilhas, a troca de visão do ego para o espírito, né? O entendimento e a utilidade de cada pessoa que existe na nossa vida, a ressignificação, né, de uma série de questões e mais a utilização de uma série de ferramentas que vão surgindo ao longo do tratamento. Mas isso é básico, é considerado básico frente aos mentores da psicoterapia reencarnacionista, porque essa é uma terapia que pode ir muito mais além, né? Temos a psicoterapia reencarnacionista em nível avançado, que é quando, através das regressões, os mentores conseguem mostrar para as pessoas que este padrão de comportamento repetitivo, ele pode ser transformado e colocado a serviço dos mentores. Não necessariamente de um ponto de vista espiritual, né? Pode ser de um ponto de vista pessoal. Porém, desde que a pessoa entenda e adquira o empoderamento íntimo de abrir mão das suas visões egóicas, né? De conseguir treinar, adestrar a sua visão para uma visão espiritual, que é a verdadeira visão. Aqui nós vivemos num mundo ilusório, nosso ego é apenas um ator, né? A Sandra, terapeuta que está aqui falando para vocês, é uma atriz que está neste momento exercendo esse papel. Mas eu sou muito mais do que isso. Assim como todos vocês que estão vendo esse vídeo, que vão ver posteriormente no meu canal do YouTube, vocês também são um personagem que estão exercendo seus papéis nessa encarnação de hoje. Mas todos nós somos muito mais do que isso que está se expressando nesse momento. Nós somos seres integrais, somos seres infinitos. E se nós conseguirmos levarmos uma encarnação com este olhar, enxergando as situações que acontecem no nosso dia a dia, com uma visão espiritual, as nossas possibilidades de acertarmos o passo nessa encarnação aumentam consideravelmente, né? Porque nós vamos passar a agir com uma responsabilidade e uma consciência muito mais presente. Então, a recomendação do mundo espiritual é que se continue o tratamento por mais algum tempo, né? O número de regressões considerado assim como ideal, né? Como desejável, melhor dizendo, é em torno de 10 regressões, né? Para que em 10 regressões se consiga desconectar do passado, ligar com encarnações exitosas e adquirir um aspecto consciencial consistente, para que se consiga
trocar essa visão de ego, visão ilusória, para uma visão espiritual, uma visão de essência, né? Que entende o que está fazendo aqui, da onde veio, por que veio e para onde vai, né? Então, essa é uma recomendação bastante interessante. Na verdade, o que me motivou a fazer este vídeo foi justamente o incentivo da continuidade de tratamento, né? Porque torna o avanço, o ganho evolutivo da pessoa muito maior nas nossas vistas aqui em consultório. A mudança na vida das pessoas é muito mais consistente, é palpável, é quase palpável. O verdadeiro redirecionar de rotas se enxerga no consultório quando a pessoa entende a importância de se ter um material consistente do seu próprio ser, né? Então, os atendimentos acontecem em consultório, né? Há necessidade de se fazer regressões, né? De umas 2 horas e poucas, às vezes nem isso, regressões de 1 hora e pouco acontecem, e as consultas também de 1 hora e pouco, né? Para as pessoas que moram longe ou que não têm a possibilidade de vir ao consultório, e também tem questões de saúde, né, que impedem a regressão, como as pessoas que sofreram AVCs, os cardiopatas não controlados, as gravidinhas, as pessoas muito idosas que não possam lidar com emoções muito fortes, porque fazer regressões necessariamente é acessar emoções fortes, né, tanto positivas quanto negativas, mas é acessar emoções fortes. As pessoas que de alguma maneira a gente percebe na primeira consulta que estão sendo influenciadas espiritualmente, porque obsessores, dependendo do nível evolutivo que eles tiverem e da profundidade de ligação que tem com você, se forem obsessores kármicos, como a gente diz, eles têm a possibilidade sim de interferir na regressão, né? E aí acabar atrapalhando todo o trabalho e não se atingir um objetivo adequado, né? Então, para essas pessoas, a gente recomenda sempre um tratamento desobsessivo antes, ou através de apometria, aqui mesmo no consultório, ou através do seu centro espírita, espiritualista de preferência, né? Mas quando a gente percebe que há essa influência, a gente recomenda que seja feito um tratamento, né, para garantir a segurança da regressão. Então, para essas pessoas que atendem aos requisitos de não poder fazer a regressão diretamente, a gente indica as RADs, né, que é regressão à distância. Quando a gente chama uma colega, também psicoterapeuta reencarnacionista, ela deita na maca e a gente faz a expansão de consciência da pessoa na nossa colega, para que ela possa assistir as imagens das vidas passadas da pessoa e narrar, para que a gente possa anotar e depois estudar essa personalidade congênita com a pessoa, né? É como se fosse um tratamento realizado por ponte. Muitos centros espíritas e espiritualistas trabalham dessa maneira. Então, uma regressão também é possível ser feita assim, né? E, de uma certa forma, nos oferece dados mais ricos, pois como a pessoa não tem envolvimento emocional com o paciente que está sendo atendido, ela narra com muito mais detalhes as cenas do que ela está vendo. É como se fosse ver um filme para ela. Ela apenas narra os detalhes, né? Então, costuma ser uma regressão com bastante mais informações de personalidade, de comportamento repetitivo, e o efeito de desligamentos é muito similar ao efeito na própria pessoa. Não é igual, porque o desligamento feito pelo ponto ótimo na própria pessoa, ele é instantâneo, ocorre na própria pessoa, né? E quando é feito por rádio, às vezes pode demorar um pouquinho, né? O efeito do ponto ótimo ir se revelando ao passar dos dias, né?
Então, isso é importante também citar, né, a nossa técnica curativa, porque não é só o simples fato de acessar o passado. Existe um procedimento, existe uma prática segura de cura realizada nas regressões pelo método ABPR, ao qual eu faço parte, né, que é o método do ponto ótimo. Então, a pessoa acessa o passado, a situação ali onde ela está conectada, normalmente costuma ser uma situação difícil, né? Uma situação que represente a problemática que a pessoa está trazendo hoje a tratamento, né? Passamos por essa situação, se ela ainda não estava desencarnada, passamos pelo desencarne e passamos pelas vivências no mundo espiritual, né? Se a pessoa teve passagens pelo umbral, se relembra tudo isso, né, de maneira rápida ou de maneira mais detalhada, o mentor da pessoa é que vai escolher o que vai mostrar, né, o acolhimento no mundo espiritual e posteriormente como foi a continuidade da vida dela no mundo espiritual, né, quando foi que ela começou a ter consciência da sua condição, como foi o seu processo de cura, se sofreu algum tipo de mal físico, né, doenças, acidentes, machucados, essas coisas, como que foi a cura disso, porque tudo que acontece no corpo físico se reverbera nos corpos espirituais, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam no mundo espiritual levando a reverberação da doença no corpo físico. Então, isso precisa ser tratado no mundo espiritual. Então, esse tratamento, como se deu, como que ela ficou com seus corpos espirituais saudáveis depois, a continuidade da vida, se recebeu alguma atividade de trabalho para se sentir útil, se foi convidado a participar de algum curso, enfim, a continuidade normal da vida de um ser na própria vida, né? Na verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, no mundo astral, né? Como que foi essa vida? Então, esse deslocamento temporal na memória da pessoa, do momento difícil, do momento de trauma, para o melhor momento em que ela viveu na espiritualidade após tudo aquilo que ocorreu, é a nossa técnica curativa. Porque no momento em que a gente diz para a pessoa, depois que ela acorda da regressão, né, não fica pensando na regressão, pensa no ponto ótimo. Lembra do ponto ótimo, de tudo que tu viveu lá, de quem tu reencontrou, não que apareçam pessoas conhecidas do hoje, importante salientar sobre isso. Na maioria das vezes os mentores mostram pessoas que gostam muito de nós, que nós gostamos muito deles, nem se sabe por quê, porque não se conhece mais, não se lembra mais daquela pessoa, mas eu sei que eu gosto dela. Então, é o reencontro com almas que vibratoriamente a gente se reconhece, mas não necessariamente se sabe o nome, se sabe de quando foi, em que situação foi, né? É um reconhecimento vibracional, de amor, de amizade, de alegria. Então, essas pessoas a gente reencontra nos pontos ótimos das regressões, né? Então, isso é incentivado relembrar, né? Depois da regressão, com o passar dos dias até a próxima consulta. Com esta técnica curativa, aquela sintonia com o trauma some como mágica. Ela não deixou de acontecer porque faz parte da história da pessoa, né? Constrói ainda o ser que ela é. Porém, como aquela conexão não existe mais, o trabalho de reforma íntima, de modificar aquele padrão de comportamento repetitivo que dava origem àquela situação, ele fica facilitado de ser remodelado, de ser refeito. E aí se dá o processo de reforma íntima. A pessoa consegue reformar o seu interior em relação a determinadas situações, né? Os casos mais famosos dessa reforma são os casos de curas focais, né? Pânicos, fobias, depressões, situações bastante cabais de conexão com o passado, onde quando essa conexão é desfeita, o problema de saúde simplesmente some como mágica de não precisar tomar mais um comprimido.
né? Então, vivenciamos, todos os psicoterapeutas reencarnacionistas vivenciam casos assim em consultório, porque realmente é uma situação bastante comum de acontecer. Fora vários outros detalhes, né? Como realmente entendimento e remodelamento de comportamentos emocionais, as reações emocionais, que até então, neste momento, ainda é um dos nossos maiores desafios, né? Administrarmos as nossas emoções. Isso é o que acomete a grande maioria de nós, mas não todos. Existem os casos das pessoas em que precisam atender a sua área mental, atender a sua área física, e aí as regressões vão acontecendo caso a caso, né, trazendo as informações. Né? Então, eu acredito que sejam essas as informações, né? Eu estou à disposição através do WhatsApp, do Facebook, aqui do meu próprio canal do YouTube, para mais informações, né? E para analisar também o contexto individual de quem se interesse por fazer esse tratamento. No mais, agradeço pela atenção até então e permaneço à disposição, como eu já falei, para mais informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.